Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos Clareando Seu Destino, quem fala é a Lúlia Bel, e hoje nós vamos dar uma olhada no que está vindo para o seu mês de setembro. Então a gente vai ver as energias, né, as possibilidades que podem estar surgindo no seu mês, as energias, né? Então aqui a gente tem as 3 opções, se você precisar dar aquela pausa no vídeo, opção número 1, opção número 2, opção número 3, tá? Então é um dourado, um prata e um bronze. Você, se precisar sintonizar melhor, pensar, refletir, né? Então você já sabe, né? Dá aquela pausa. E eu vou começar aqui com a opção número 1, que é o Buda dourado. Ele vai começar participando. E vamos ver o que está chegando aí no seu mês de setembro. Quais são as energias envolvidas, as possibilidades, os desdobramentos, de acordo com o que você está trazendo, para onde você está indo, né? Vamos ver o que a gente tem aqui, o que está sendo captado. Mês de setembro. Vamos lá, mentalize. As energias convertam aqui, que a gente possa enxergar o mapa energético da sua situação. Então vamos lá, licença aqui, Fábio, vamos lá. Bom, eu tô vendo aqui um pouco o ponto de virada, de transição, né? Porque vocês estão vindo de uma energia, então a gente vai ver o que você tá trazendo e como isso vai se desdobrar nesse mês de setembro. Aqui mostra que você tá no momento de dar uma atenção maior para si, focando mais no seu poder pessoal, na sua independência. Aqui essa carta ela fala que você tá no momento de resgate, né? Da sua capacidade, você tá com uma crença maior naquilo que você pode fazer. Essa carta ela fala, você pode fazer o que você quiser, vá atrás do que você quer, habilidade de atrair pessoas que te ajudem, né? Então você vai ter esse carisma em volta de você, você tem essa energia, você tem essas possibilidades a serem abertas, já vindo da transição do que você está trazendo. Então é como se você tivesse retomado o seu poder pessoal, né? Ou você caminhando para isso. Por que eu digo assim, talvez caminhando para isso, né? Porque a gente vem aqui de uma carta mais complicada, que seria o 5 de espadas. Aqui a gente fala esse baralho dos anjos, né? É o 5 do Arcanjo Miguel, né? Que representa o naipe de espadas. Então aqui tá falando, ó, tem uma situação que não te serve, solte os apegos para o que para o devir, né? Considere que tá chegando uma coisa melhor no seu caminho, né? Então você vai estar retomando o seu poder pessoal, você realmente vai estar superando uma fase e abandonando uma situação que não é mais legal para você, né? Essa carta aqui, nesse baralho, ela tem essa conotação de você deixar para trás algo, né? Que tem algo melhor para você adiante, que não vale a pena se apegar. Mas, de modo geral, o simbolismo dessa carta fala de batalhas que a gente já insistiu durante um tempo e não rolou, né? Simplesmente aquilo não vingou e a gente tem que deixar o passado para trás e seguir adiante, né? Não adianta insistir numa situação que já se esgotou, que você já deu tudo de si, né? E no final aqui mostra como se você não tivesse ganho nada com isso e as pessoas envolvidas ou uma pessoa envolvida também não ganhou nada com isso, né? Simplesmente houve aí uma falha. E aqui saiu também o pajem de... Aqui é um pajem de ouros, né?
aqui é o pajem do anjo Ariel, né? E aqui fala de confiança, inteligência, educação, balanço. E fala aqui, uma excelente oportunidade vai ser oferecida para você, principalmente na área de estudos, de educação, tempo de trabalhar. Então, o que a gente tem por aqui é um pajem de ouros, né? É basicamente assim um novo vento chegando no seu caminho, trazendo possibilidades estudantis e profissionais. Então, apesar de você talvez estar vindo de uma situação meio de bola murcha, né? Aquela coisa assim, não tô me sentindo autoconfiante, não tô sentindo minha autoestima, tá falando que isso vai ser retomado. E como isso vai ser retomado? Através do trabalho, dos estudos, você vai investir mais em você, né? Aqui fala da educação, como também fala do trabalho, da área profissional, da carreira. Aqui essa carta especificamente, né? Se você ver, tem essa moça com todos esses livros em volta, né? Então eu diria a você que mesmo que não seja um conhecimento formal, você vai estar com a mente mais aberta, talvez para ler sobre coisas novas, estudar coisas novas, né? Mesmo que não seja necessariamente oficial. Para alguns casos vai ser oficial, você realmente vai estar entrando no mundo acadêmico, né? Tentando se especializar em alguma coisa, focando mais a sua energia no trabalho, né? Mas aqui também pode falar simplesmente de você estar com a mente aberta ao conhecimento, né? E com isso, né, vai ter uma sabedoria maior também. Isso de alguma forma vai te preencher intelectualmente, né? Então, a sua confiança tende a retornar, porque esse arcano aqui do 5 de espadas, né, que no caso aqui é o Five of Michael, né, tá falando, na verdade, que você pode realmente não estar acreditando muito em si, tanto quanto pessimista, ou esbarrou com algumas limitações, e isso pode ter tirado um pouco a sua autoconfiança, mas a gente tem aqui a Rainha de Paus, que realmente mostra que você vai seguir adiante, você vai resgatar esse poder. Isso já tá vindo na sua energia, né? Esse direcionamento para o mês de setembro. O que mais a gente tem aqui? A gente tem um 2 de espadas, o Two of Michael, né? Que fala que it will all bear if you make... tá falando aqui que você vai conquistar as coisas no seu caminho a partir do momento que você tomar uma decisão. Fala aqui também, às vezes, de você analisar demais os problemas, pensar demais e acabar não resolvendo o problema, que causa uma certa paralisia, né? Então aqui tá falando que você precisa se comprometer. Então basicamente isso aqui é um 2 de espadas. Aí ele fala de um momento em que você realmente pode estar se sentindo ainda estancada, assim, sem saber que direção ir, que decisão tomar. Pode ser com relação a um tipo de trabalho, a um tipo de estudo ao qual você deva se dedicar em setembro, né? Talvez tomar uma decisão mais clara, mais objetiva com relação à carreira. Por acaso essa carta tem uma experiência com uma pessoa que tirava muito essa carta e era aquela que procrastinava muito, porque ela sempre queria exigir um certo grau de perfeição, ou então sempre fazia muitas coisas diferentes, mas ela não tomava um rumo mais definido, né? Ou não sabia exatamente o que queria, e isso acabava estagnando a vida dela, né? Mas ela dizia sempre que estava fazendo alguma coisa, mas não saía do lugar. Então é como se essa carta falasse que você precisa realmente parar de ficar pensando demais, analisando as coisas e se colocar no movimento, tomar uma decisão e se colocar em movimento. A gente tem aqui 2 cavalos, né, representados nessa carta, e o cavalo, ele é um símbolo de movimento. Então não basta só ficar pensando demais, né? Você precisa realmente tomar alguma atitude, precisa se direcionar, tomar uma decisão. Aqui está focando, principalmente trazendo uma energia, né? Muito para essa área profissional e carreira, né? Mas se por acaso for também alguma questão da área afetiva, emocional, que esteja atravancando seu caminho, né? Que você tenha se sentido menosprezado ou menosprezado, né? Que você esteja num momento de baixa autoestima e tal. Tá falando aqui que isso você pode ajudar a restaurar, né, esse seu poder pessoal a partir do momento que você se dedica a algo que você gosta de fazer e você sabe fazer.
Só que você realmente tem que acreditar mais nisso e ser um pouco mais firme, um pouco mais decidida ou decidido na direção que você vai tomar, né? Não deixar isso te drenar muito, te absorver muito ao ponto que você fica no estado de paralisia na vida, né? Aqui tá falando também, a gente tem o pajem, o pajem de Michael, né? Page of Michael. É o pajem de espadas que fala... aqui no caso, né, eu vou falar mais dedicado aqui a esse baralho, né, eu tô trazendo esse baralho novo, então a gente respeita a iconografia da carta, né, o que ela vem trazendo. E aqui tá falando, ó, novos e excitantes desafios, você tem o que precisa para se dar bem, né, para conseguir superar os desafios. Rever contratos e documentos. Bom, então pode ser que nesse mês de setembro você venha ter que rever parte de documentação, lidar com questões burocráticas, você vai ter que colocar isso em dia, não dá para deixar isso parado. Então, por exemplo, se você quer entrar em algum curso ou se dedicar a algum novo, uma pós, uma área acadêmica, uma área estudantil, enfim, né? Qualquer, ou um trabalho que você tenha que melhorar o seu currículo, que você tenha que melhorar a sua rede social, né, o seu network, você tem que se colocar à disposição disso, né, e deixar tudo certinho, todas as papeladas, todos os documentos, tem que estar tudo em ordem. Eu vejo aqui que talvez às vezes você fique numa indecisão e acabe deixando isso para lá. Pode ser que você acabe procrastinando, né? Deixando as coisas rolarem. E aqui tá falando, é necessário esse mês, você vai ter que lidar com isso, vai ter algum tipo de decisão com relação a isso. Eu vejo aqui também possibilidade de contratos. Você fechar algum contrato de trabalho, algo assim chegando, algum contato importante. Porque aqui fala de um desafio importante realmente chegando no seu caminho, desafio excitante, digamos assim, né? E saiu aqui o 10 de ouros, que é uma carta que fala de dinheiro, né? Aqui o que tá falando? Fala que o seu sucesso financeiro e a promessa de aposentadoria. Aí tá falando uma rica família, né? Então, assim, eu tô tentando resumir, né? Pra não falar o texto exatamente inteiro que tem aqui na carta, mas o 10 de ouros, basicamente, ele fala de finanças, de patrimônio, daquilo que você tem. Algumas pessoas podem estar firmando algum contrato de uma casa, né? Ou comprando algum carro, ou alguma coisa relacionada à documentação e patrimônio relacionado aqui no mês de setembro, que você vai estar fechando isso, vai estar acertando, né, para que fique tudo ok, que você não tenha problemas depois. Então, para algumas pessoas vai ser isso, para outras pessoas está falando um novo contrato de trabalho, alguma coisa que você vai se dispor a fazer que vai estar trazendo essas finanças para você, uma estabilidade maior. Para você e para sua família, né? Para quem tem família, para quem tem filhos, né? Eu vejo aqui um momento de uma estabilidade maior chegando, porque realmente vem essa novidade, esse novo trabalho, esse novo contrato que vai estar angariando recursos para você se estabilizar. Então, para você que está talvez num momento de dificuldade financeira, de emprego, de algo assim, ou está na dúvida, né? A tendência é que nesse mês de setembro você comece a estabilizar isso, você tome a tal decisão necessária, você feche os acordos com quem tem que fechar, você faça contato com quem tem que fazer, né? E aí as coisas tendem realmente a ficar mais estáveis para você, tá bom? Eu vejo aqui, seguindo mais um pouco adiante, né? Nesse tempo do mês, né? Tá falando aqui, saiu o Nine of Michael, que é o 9 de espadas, e tá falando que as suas preocupações são desnecessárias, foque os seus pensamentos no que está vindo, né? No que você deseja, abra mão de sentimentos de arrependimento, culpa e preocupações para os seus anjos, né? Então, é como se
nesse mês de setembro você ainda ficasse com alguns tipos de preocupações, ainda eu vejo aqui uma certa ansiedade com o futuro, né, o que virá. Esse oráculo aqui, ele tende a dar uma mensagem bastante positiva, né, porque ele já vem trazendo como se fosse uma resposta positiva à questão do simbolismo da carta, né? A questão da carta, que no caso aqui seria o 9 de espadas. Então aqui já está falando que não é para você se preocupar desnecessariamente, né? Não é para perder noite de sono pensando que o pior está vindo. É para você realmente deixar suas preocupações com os anjos. É o que está sendo colocado aqui. Aqui também saiu o Seven of Gabriel, né? Aí tá falando aqui, mantenha-se firme no que você acredita, tenha confiança, traga o seu poder pessoal. E aqui reafirma, né? Tá falando aqui para você realmente se colocar à frente dos desafios, acreditar no seu tato, que você pode superar, seja lá o que estiver vindo pelo caminho, seja lá qual for o desafio que você tiver que enfrentar. Então, a gente olhando como um todo aqui, a gente já vê que talvez você tenha vindo numa fase difícil, que você está sentindo assim, uma autoestima mais baixa, né? Ou menos confiança, digamos assim, né? Você pode até ter a sua autoestima, mas é uma questão assim de estar um pouco mais insegura ou inseguro, né? Com o que está vindo. Principalmente aqui toca muito nessa área financeira ou de alguma questão de contrato, alguma questão de documentos e papéis que você tem que acertar, acordos que você tenha que fazer, né? Então é como se você tivesse uma preocupação já com isso. E aqui tá falando, mês de setembro é o momento de você lutar por aquilo que você quer. Então, se você precisa acertar documentos, por exemplo, para viajar, para contratar, né, alguma coisa que você precise, né, fazer um acordo com alguém que você precisa, ou então alguma coisa ligada a patrimônio que você tem que deixar tudo certinho, né, a questão do papel, tá falando assim, ó, em frente que tudo vai se resolver. As coisas tendem a chegar a uma conclusão positiva, principalmente por conta dessa carta aqui do 10 de ouros. Eu vejo aqui que realmente a tendência é a coisa se resolver. Talvez você precise de ajuda de algumas pessoas, e eu vejo algumas pessoas ajudando. Porque a gente tem os pajens aqui, os pajens eles são ajudantes, né? Então é como se você realmente tivesse contatos, amigos, pessoas afins que fossem te apoiar, seja qual for a empreitada que você tiver que enfrentar. E saiu aqui o Six of Hathor, né, que é no caso o 6 de copas desse oráculo. Fala para você abraçar a sua criança interior, novos amigos, e reacender relações, né, do passado, crianças e infância, né? Então você pode ter pessoas amigas, pessoas que você já conhece há muito tempo, que podem te apoiar, né? Pessoas que realmente você confia, pessoas também do passado que podem retornar e te dar o apoio necessário. Veja aqui também para você resgatar a sua criança anterior. Então, no caso, quando a gente vê essa carta aqui, que normalmente fala de preocupações, de passar noites em claro com preocupações, quando a gente é criança, a gente não tem, né, aquelas preocupações todas com os boletos, né, digamos assim, não fica talvez com tanta coisa na cabeça, né, mas aqui tá falando que é para você resgatar um pouco dessa energia da criança. A gente tem até um menino aqui também, né, ao invés de talvez ver as coisas como um grande pesadelo, ter uma visão um pouquinho mais positiva e um pouco mais, assim, pura, talvez, né? Talvez os seus pensamentos acabem criando situações piores do que elas realmente são. Então é como se você tivesse que se divertir mais e realmente abraçasse a sua criança interior. Então, com isso, você vai estar com o coração mais leve e vai poder resgatar o seu poder pessoal e enfrentar as empreitadas que vierem aí pelo seu mês de setembro, que realmente está bastante focado nessa área financeira, né? Que é o que eu estou vendo aqui mais forte, essa área de conquistas pessoais e
E eu vejo aqui também essa área de resgate de poder pessoal. Eu vejo aqui também muito essa questão da mente muito forte, porque sou muito Michael, e o Michael é o naipe de espadas, né? Então é como se você tivesse que melhorar a qualidade dos seus pensamentos, né? Não se deixar atormentar demais. Essa carta do pajem de espadas está no centro do jogo, então pode falar às vezes a mente um tanto quanto agitada, ou você é muito preocupada com o que vai com a vida dos outros, né, ou se comparando, ou vice-versa, os outros se metendo na sua vida. Então é como se você tivesse que tirar um pouco esse ruído da sua mente, deixar os seus pensamentos mais puros, como dessas crianças aqui, né? Eu ia falar dessa, mas são duas aqui. É como se você tivesse realmente que estar com essa mente mais clara, mais límpida e até um pouco mais inocente, né? Resgatar um pouco a sua inocência. Eu vou tirar aqui os charms pra gente ver o que mais de energia a gente tem. Mês de setembro. Ó, a gente tem aqui o sapinho da prosperidade, que reafirma que um momento em que você vai estar cuidando mais de seus bens materiais e que você vai estar conseguindo mais recursos para você, né? Saiu aqui despedida, então aqui vai com o Five of Michael, né? Que fala que essa situação não serve para você. Então você deixando para trás algum emprego, empreendimento ou uma pessoa que te decepcionou. Você está nesse processo de despedida e colocando a sua energia e atenção mais naquilo que você pode fazer e nas suas capacidades. A gente tem aqui atenção. Vamos ver o que mais. Aqui a gente tem o tubarão também, né? Então, quando a gente viu aqui uma questão relacionada a papéis, documentos, né? Talvez algumas questões de justiça também, você tenha que observar isso. Ver como é que tá questões burocráticas na sua vida, né? Tem que ter um pouco mais de atenção com isso, é o que tá como se tivesse um alerta mais com relação a isso. Só aqui também aguardar. Tem coisas que você não vai poder fazer acontecer mais rápido, né? Você vai ter que ter um pouco mais de paciência, mas observe bastante, né? Aguarde observando, digamos assim. Saiu lógica. Essa mensagem da lógica, ela tem a ver com essa questão toda desses arcanos de espadas aqui, que talvez você tenha que usar mais a sua razão, a sua lógica, o seu raciocínio, do que se deixar arrastar por emoções conflitantes. Você vai ter que estar com a mente mais clara. Saiu aqui também ataques. Os ataques, eles têm a ver aqui com o 7 de paus, que apesar nesse baralho não falar nisso, o 7 de paus ele tem relação com, às vezes a gente sentir que tem pessoas querendo tomar o nosso lugar, ou que tem pessoas querendo tirar o que é nosso, rivalidades, né? Você sente que tem alguém na parada. Aqui até se for algum caso de relação afetiva, que você está nesse processo de despedida, pode ser que tenha entrado alguém, né? Disputando seu ser amado, né? Então, tá falando assim, às vezes você se sentir atacado ou atacado por alguma coisa, né? Mas tá falando aqui, ó, mantenha-se firme naquilo que você acredite, tenha confiança e retome seu poder pessoal, ou seja, não se deixe arrastar por essa situação, nem se coloque por baixo, né? Porque o fulano ou a fulana resolveu mudar de rumo. Isso aí é problema da pessoa, você continua sendo um indivíduo e você tem a sua própria importância, tá? Então, deixe essa pessoa, né? Despeça-se. Às vezes é difícil, mas é necessário nesse momento, né? Pelo menos aqui nesse mês de setembro tá mostrando isso. A gente tem aqui o símbolo do mundo, então algumas pessoas nesse mês de setembro podem vir a viajar, ir para algum lugar para se distrair um pouco, né? Mas eu vejo aqui talvez pessoas também que tiveram relacionamentos à distância interferindo. Aqui a gente tem a bola de futebol, que é o momento em que você tem que
talvez se colocar mais no jogo, né? Como se aqui você tenha ficado um pouco de fora, pelo que eu tô vendo no contexto. Você tenha se sentido um pouco fora do jogo, né? Digamos assim, do jogo da vida ou das possibilidades, mas você retomando. Você novamente acreditando, né, nesse seu poder pessoal ou simplesmente restabelecendo as suas ambições, né? Porque quando a gente fala de poder pessoal, normalmente a gente consegue fazer esse resgate quando as nossas ambições estão mais claras pra gente, quando a gente tem objetivos mais claros, né? Aí a gente se sente desafiado ou desafiado para correr atrás daquilo que a gente quer. Então é como se você, nesse mês, fosse encontrar alguma coisa que te desafiasse, que te colocasse à prova, teste, que você sentisse despertar um sentimento mais competitivo, né? Mas aqui tá falando você se colocando firme diante do desafio. Então vai ser uma coisa positiva. Eu vejo aqui o osso, e essa imagem do osso tem a ver também com o passado, de você deixar para trás aquilo que já não tem mais sentido, aquilo que já foi, né? Que não tem mais nada aí, não tem mais carne aí, né? É como se realmente fosse algo do passado que você tem que deixar para trás e largar esse osso. Saiu aqui a zebra, e a zebra fala de um espírito de comunidade. Como eu vi aqui amigos e pessoas ajudando você, né? É como se você realmente pudesse contar com pessoas próximas e amigos antigos, assim, pessoas que realmente você já tem uma certa confiança que podem te ajudar. Aí eu vejo aqui leitura. Curioso, né? Porque saiu aqui mais leitura que isso, né? É muita leitura aqui, muitos livros, né? Então, muito favorável para você investir no seu lado intelectual. Ou até ler mais, ou quem sabe escrever também, né? Talvez seja um momento para você pensar nisso. Saiu aqui o Patins, que é um momento assim de você realmente resgatar, né? Aqui esse lado mais brincalhão, mais desprendido, né? Brinque mais nesse mês de setembro, né? Vamos ver assim dessa forma. A partir do momento que você abraça a sua criança interior, você brinca mais, você se diverte mais, você deixa as coisas um pouco mais descontraídas, né? Não fica colocando tanta preocupação na frente. E saiu aqui a melancia, que é um símbolo de grande fertilidade e criatividade de ideias, né? Então tem muitas sementes aí para você começar a plantar. Eu não vejo aqui ela germinando já nesse mês, né? Mas é como se você fosse ter muitas ideias novas chegando nesse mês de setembro, conversas com pessoas interessantes e muitas ideias por germinar, por se desenvolver, ok? Então vai ser um mês assim bastante agitado, mas o maior cuidado que você tem que ter mesmo é não se deixar arrastar por preocupações demais, né? Porque isso pode gerar um certo conflito, uma ansiedade em você, e é desnecessário, porque eu vejo aqui realmente que você tem pessoas afins que podem estar colaborando com você, né? E que você tem toda uma capacidade para enfrentar os desafios que vierem, né? Mesmo que surja ataques, que aqui eu vejo esses ataques não necessariamente físicos, né? Um ataque assim, talvez de você se sentir desafiado ou tendo que competir com alguém, ou algum tipo de rivalidade com alguém, algo nessa esfera, tá? E pode ser tanto no campo profissional, que aqui tá mais focado no campo profissional, mas como tem ali uma questão de despedida, né? Então pode ser também alguma questão afetiva. Aí cada um vai ver como é que isso vai se aplicar no mês de setembro, como isso vai se desenvolver. Pela energia que você vem trazendo, você já vai intuindo e sentindo o que vem aí pro seu mês, tá bom? Então essa foi a opção número 1. Quem gostou, dá um joinha. Se inscreva no canal e faça parte da família Luz dos Oráculos. Um grande beijo para você, boa sorte e tchau, tchau! E agora nós vamos para a opção número 2, quem escolheu o Buda prateado. Estamos jogando aqui com o oráculo
arcanjo, poder arcanjo. Archangel Power, Tarot Cards. Vamos lá. Vamos ver o que virá no seu mês de setembro. Quem está chegando por aí? Vamos ver, mês de setembro. Para quem escolheu o Buda prateado, a gente começa aqui com Nine of Gabriel. Aí fala aqui, mantenha-se determinado e siga em frente, esteja preparado para qualquer possibilidade. Essa carta ela pode falar também de ativistas ambientais, né? Mas aqui a gente tem o 9 de paus. Essa carta ela fala normalmente quando a gente está um pouco na defensiva com relação a alguma coisa, por traumas passados, questões que feriram a gente, então a gente fica um pouco mais forte, digamos assim, né? O que não nos mata nos fortalece. Então é como se você tivesse vindo de algum tipo de questão que mexeu com você e isso só te tornou mais forte, mas você pode estar assim com uma certa desconfiança maior. Aqui no caso, esse oráculo especificamente, ele já vem com uma mensagem a respeito dessa questão de você estar na defensiva, né, e você estar mais forte. Ele vem trazendo essa mensagem para você continuar determinado e seguir em frente, né? Ou seja, não se deixar abalar por situações passadas, situações que te causaram algum tipo de trauma, né, algum tipo de situação, e que você já tenha uma força maior com você e que você pode superar qualquer obstáculo que estiver vindo. Né? Aqui vai estar falando de ativismo ambiental. Algumas pessoas podem ter, né, isso como uma bandeira, né? Então não vai ressoar isso para todo mundo, uma coisa específica, mas para algumas pessoas vai estar falando disso, que talvez você tenha um envolvimento maior, uma preocupação maior com o meio ambiente, pode ter uma preocupação talvez com reciclagem, né, com a limpeza, com a mata, com as florestas, enfim, você estar envolvida ou envolvido com questões que envolvam o meio ambiente. Eu vejo aqui o cavaleiro de copas, né? No caso aqui é o cavaleiro Knight of Raphael, né? Então é romântico, dramático, poeta, e que fala de relações românticas, de você se ver tomado, né, por um sentimento romântico, situações que fazem o seu coração bater mais forte, né, digamos assim, né? Então pode ser que você tenha vindo de alguma questão, algum problema relacionado a questões afetivas, você tenha se envolvido em algum tipo de romance, e isso tenha te deixado um pouco ressabiado ou ressabiada, né? Então você talvez esteja mais na defensiva com essas questões afetivas, só que essa carta ela tá vindo posteriormente a isso, né? Então é como se uma nova oferta de amor, um novo interesse romântico fosse surgir na sua vida, né? Aqui não está sinalizando que seja o mesmo do passado, mas pode ser que seja, né? Mas o que eu vejo aqui é que você vai ter uma oferta romântica nesse mês de setembro, alguém vem te envolver, te seduzir, né? Alguém vem fazendo um convite para você, que seja uma oferta romântica, né? Você sente que a pessoa tem outras intenções. Então você vai estar com esse sentimento no ar. Eu vejo aqui também saiu
Three of Raphael, né, também é um 3 de copas. Então fala aqui, razões para celebrar, comunidade ou amigos, anunciamentos, né, eu tô traduzindo aqui, anúncios felizes, né, relacionados a relacionamentos e crianças, né. Então nesse mês de setembro realmente você vai estar se reunindo com amigos ou pessoas afins. Aqui fala também envolvimento talvez com famílias, crianças, né? Pessoas que tenham filhos, né? Às vezes uma família conhece a outra. Mas essa carta, de modo geral, ela fala de festa, de eventos, de celebração, de alegria, de comunhão. Então, nesse mês de setembro, você vai estar se reunindo com pessoas. Aqui também, até esse 9 de paus, eu vejo que muito pela situação, circunstância atual, talvez você fique um pouco na defensiva, não sabe se encontra ou não essas pessoas, né? Mas eu vejo aqui você caminhando para isso, para esse encontro, para essa troca de energia com as pessoas. E pode ter, dentre essas pessoas, né, pode ter alguém do seu interesse, né? Alguém que realmente balance seu coração, que esteja chegando nesse mês de setembro. Ou que você esteja revendo nesse mês de setembro, né? Pode ser que você tenha passado por uma situação, você fica um pouco desconfiada ou desconfiado de abrir seu coração de novo, ou pode ser uma pessoa que retorne e você fique um pouco na defensiva, né? Um interesse romântico seu do passado e você fica assim, não sei se eu deixo essa pessoa entrar na minha vida ou não. Mas você vai estar se reunindo, possivelmente vocês têm amizades em comum, um ambiente em comum e por isso você pode estar encontrando essa pessoa de novo, né? Então a gente tem aqui o Four of Michael, que fala de um momento de descanso, de você querer ficar mais na sua, né? Conservar as suas energias, recarregar as baterias. E essa carta ela fala muito de uma situação em que a gente passou por uma certa tristeza, um certo trauma e agora a gente precisa de um tempo, né? Um tempo pra gente pensar melhor, para digerir as emoções, para replanejar. Então, aqui essa carta fala insights que vêm no momento de meditação, uma necessidade maior de dormir, um tempo para si, né? Momento de você se aliviar do estresse. Então pode ser que nesse mês de setembro você faça algum tipo de retiro, que a gente tem até um lugar assim bem bucólico, né? Então pode falar de um momento de você viajar para algum lugar que tem muito mato, natureza, cachoeira, rio, algum lugar para você reabastecer as suas energias nesse mês de setembro. Um momento de recolhimento, né? E porque você tá vindo, né, desse 9 de paus, né, que você já enfrentou uma certa luta, você já tá assim, naquele momento do descanso do guerreiro, descanso da guerreira, né? Precisa assim dar aquela pausa. E nesse mês de setembro isso vai ser possível. Saiu aqui o King of Ariel. Aí sucesso, estabilidade, poder. Seus planos vão estar correndo bem. Aí aqui fala sucesso financeiro, profissional, usando seus recursos sabiamente. E aqui saiu Change Your Life, que fala de uma mudança, uma revelação, que oferece liberdade, se livrar da procrastinação e encontrar oportunidades que trazem mudanças, né? Então, unindo essas cartas aqui, a gente vê que você vai colocar um foco na sua área financeira, profissional, que você quer mudar a sua vida. É como se você estivesse seguindo todo um padrão ou sempre fazendo a mesma coisa, mas aqui você vai ter uma certa revelação, né, digamos assim. Talvez um momento de epifania, porque aqui sai o insight e que está falando a revelação. Então é como se você fosse ter aquele momento eureka e falar assim, não, eu vou administrar melhor os meus recursos, né, com mais sabedoria, com mais eficiência, com mais competência. Talvez algumas pessoas deleguem isso ou não deixe isso... não seja muito assim o centro da sua vida, né? Mas nesse mês de setembro é como se você fosse fazer um resgate desse seu lado material, você fosse cuidar um pouco melhor disso.
Aqui também pode falar que você pode ter delegado a alguém realmente fazer isso, porque esse rei de ouros, ele pode ser uma pessoa da sua vida, alguém que administra coisas para você, que você confie, né? E aqui tá falando que você vai ter algum tipo de mudança, talvez você mude a pessoa que venha a dirigir esse seu lado material, né? Ou pode ser que ocorra alguma mudança com relação a isso que você tenha que repensar e replanejar. Mas a tendência aqui é que mude de uma forma positiva. É possível que você também tenha ficado muito parado ou parada nessa área profissional e venha algum tipo de mudança, alguém te chame para algum trabalho, né, alguma coisa que vai exigir do seu lado profissional e da sua competência. E você vai colocar a sua energia nisso, né? Vai se livrar desse empurrar com a barriga e vai se dispor realmente a agir em seu benefício nessa área material profissional. A gente tem aqui o Nine of Raphael, né? Então, façam desejos, sonhos que se tornam realidade, um período de alegria. Então, nesse mês de setembro, você vai ter algum tipo de desejo, algo acalentado, algo que você quer, vai ser realizado. Aqui a gente tem aqui o menino com a lâmpada, né? O momento de você fazer um desejo. Ou você já tem esse desejo e você vai ver já nesse mês de setembro um sinal de que isso pode ser realizado, que isso pode se concretizar. Até porque você tem aqui o Ace of Gabriel, né? Que fala de paixão, oportunidade, inspiração, chance de fazer alguma coisa fantástica. Né? Então é como se realmente nesse mês fosse abrir uma grande oportunidade para quem quer empreender alguma coisa ou algum tipo de conquista material, profissional, carreira. Eu vejo aqui isso se destacando, um desejo sendo realizado. E a gente tem aqui também o seis de espadas, que é o Six of Michael, e fala uma luz no fim do túnel. The sign of live and make new plans. Tá falando de novos planos, né? De você talvez ter que se deslocar ou viajar. Pode vir alguma oportunidade profissional que venha exigir de você um deslocamento ou uma viagem, tá? Isso pode ocorrer aqui. Um outro caso que eu vejo aqui, o Nine of Raphael, ele é um 9 de copas, né? Então pode falar de algum desejo do coração, algum desejo, né? Como a gente... esse jogo, ele tá mesclado, ele tem um lado do profissional bem forte, né? Alguma mudança, né, de carreira, algo assim, algo que você... de carreira ou de trabalho, ou você investindo numa coisa nova depois de um período de muito repouso, né? Ou de desemprego ou de repouso, algo que você deixou ele quieto e você vai estar retomando e mudando totalmente a sua vida. Um desejo realizado, uma animação e você tendo que viajar, né? Ou aqui pode falar realmente de uma questão afetiva, porque a gente tem esse cavaleiro de copas, então alguém se aproximando de você, oferecendo novamente essa taça do amor, de relacionamento, um desejo seu sendo realizado e uma nova faísca apaixonada aqui, né? A gente vê aqui um momento de paixão forte, né? E um desejo de ir ao encontro de alguém, ou dessa outra pessoa ir ao seu encontro, porque a gente tem aqui essa carta que pode falar de viagens, pode ser alguém que mora distante de você, ou simplesmente alguém que, mesmo com medo de se jogar no relacionamento, resolva se mexer, né? Resolva fazer um movimento na sua direção. E pode ser que essa pessoa seja essa do centro do jogo. Aqui a gente tem tanto um cavaleiro de copas quanto um rei de ouros. Então pode ser uma pessoa que já tem uma certa estabilidade, uma pessoa que tende a ser muito prática, muito focada no trabalho, nos bens materiais, né, nas profissões. É alguém que já tem uma vida minimamente estabilizada e talvez essa pessoa venha no seu caminho para te oferecer algum tipo de convite, uma oferta amorosa, né? Venha querer te envolver. E isso venha mudar a sua vida. E você vai estar atravessando e fazendo essa transição. Então,
no mês de setembro, né, basicamente tem esses dois lados aí. Tanto desse lado profissional, como eu falei, como esse lado amoroso, afetivo. O principal aqui, o que eu vejo mais positivo, é que você vai ter momentos de relaxamento, você vai ter momentos de mudança nessa área de trabalho, você vai ter encontro com amigos, talvez tenha um encontro com uma pessoa nova, né, que venha te trazer essa oferta amorosa, ou o retorno de uma pessoa. Vejo aqui um desejo realizado. Basicamente isso, mês de setembro. Vamos ver aqui o que os chaves ajudam aqui nessa interpretação. Mexendo bem. Pronto. Bom, saiu ataque de novo. Já vou separar aqui mais ou menos as palavras. As palavras dos charms, né? Vou separar os dois aqui que... Bom, seguinte. Vou começar aqui, tem uma palavra que tá bem dobradinha, mal dá pra ver. Saiu separação. Então, realmente está mostrando um momento de afastamento de alguém. Você possivelmente sofreu, né, uma separação, tá aqui um pouco na defensiva, né, com o coração protegido, precisando de um momento de se restaurar. Então, para algumas pessoas vai estar falando disso, de você se restabelecendo, né, após um afastamento. O que mais? Deixa eu ver aqui. Certo. Aqui reafirma as amizades. A gente tem o símbolo do cachorro, está falando realmente de encontro com amigos. Então, momentos felizes, né, de eventos, ou de festas, ou de celebração, junto a amizades. Saiu aqui perseverar, que tem a ver com esse rei de ouros, né? Então, é como se você tivesse algum caminho profissional, estudantil, que você tivesse que insistir mais, você tivesse que manter a sua decisão e correr atrás daquilo que você quer, nesse lado material. Mas pode falar também de perseverar com relação à área afetiva, que eu sinto aqui, né, que em alguns casos tem relação de distância e que haveria uma necessidade de você colocar uma energia, perseverar, né, nesse relacionamento. Pode ser que você esteja afastada ou afastado dessa pessoa, que tenha havido uma separação. E aí talvez tenha faltado perseverar um pouco, mas eu não vejo isso agora. Eu vejo como se você tivesse que ficar de molho, né, aguardando um momento melhor antes de você sair da toca, como se você tivesse que acumular um pouco de energia esse mês, né? A sua vida vai ter algum tipo de mudança aqui, porque tá falando change your life, então algum tipo de mudança vai acontecer nesse mês de setembro, que pode mudar um pouco a sua perspectiva com relação a esse relacionamento que você tenha tido, né? Então você vai talvez tenha que aguardar um pouco mais, porque vai ter um progresso. Se você não tem ninguém também, porque é que eu realmente está falando um caso específico de alguém que se separou de alguém, né? Mas se você não tem ninguém, eu vejo aqui realmente surgindo uma pessoa nova no seu caminho. Uma pessoa que vai estar pintando nessa área afetiva, porque tem progresso aqui, né? Tem avanço. Inconsciente. Bom, nesse mês de setembro, você vai ter que pensar um pouco nas coisas que talvez você age de modo automático, nas suas reações, algo que você não reflete muito. O inconsciente é aquilo que a gente faz, né? Aquilo que nos move e a gente, quando vê, já foi, né? A gente, às vezes, é impulsivo em alguma situação, né? Ou tira algum tipo de conclusão.
E às vezes a gente está movido por coisas que estão dentro da gente, mas que a gente não tem aquela consciência necessária para direcionar. Então, nesse mês de setembro, está falando para você perceber um pouco mais aquilo que está inconsciente em você, né? É um momento de autopercepção maior que você precisa. Saiu aqui entregar. Então, é o que eu tô vendo aqui. Aqui tá falando de perseverar e entregar ao mesmo tempo, né? Então é como se não fosse um momento, eu sinto aqui com esse 4 de espadas, que ainda nesse mês de setembro não é momento de você colocar uma energia muito forte, seja numa relação afetiva passada, a qual você se separou, né? É para você entregar isso e perseverar nas suas questões pessoais e materiais. Como eu vejo também você que não tem ninguém, ou vem assim de um período em que realmente você está solteiro durante um bom tempo, né? É como se você tivesse que entregar para o universo, mas também não abandonar o seu lado afetivo, né? Você ainda acreditar no amor, né? Acreditar que é possível encontrar alguém, porque realmente tem um cavaleiro de copas no seu caminho, então é uma oferta amorosa que vai estar chegando nesse mês. São aqui revolução com o arcano 16, Change Your Life, que é o arcano da torre do tarô, né? Então esse mês de setembro você vai querer mudar tudo, né? Quando eu vejo essa postura de revolução é quando a gente primeiro tem que derrubar alguma coisa, né? Alguma coisa que está estabelecida, um modo de ver a vida, pode ser paradigmas morais, pode ser paradigmas simplesmente pensamentos seus ultrapassados que não são mais úteis à sua vida hoje, né? Você tem que jogar tudo isso para trás, né? Fazer uma revolução total, né? Do caminho que você tem seguido na sua vida. Então, o mês de setembro vai ser propício a isso, a você fazer mudanças radicais. Saiu aqui ataques. Bom, ataques essa palavra ela saiu também na jogada anterior, né? E não vai falar de algo necessariamente físico, vai falar às vezes da gente sentir a inveja de outras pessoas, né? Às vezes alguém fala alguma coisa que a gente se sente afetado, né? Por alguma coisa que foi dita que não foi legal, né? Hoje a gente está num momento de redes sociais tem uma polarização grande por questões políticas, ou então uma incompreensão, né? Alguém fala alguma coisa, a outra pessoa entende outra coisa totalmente diferente, aquela torre de Babel, né? Cada um entende um negócio diferente. Então aqui pode falar que você, nesse mês de setembro, se sinta um pouco assim estressada ou estressado, né? Com questões de falas de outras pessoas, né? Ou algo que você lê, que você não concorda, como eu vi aqui a questão de algumas pessoas que são ativistas de meio ambiente, né? Talvez você fique assim mais revoltada ou revoltado com alguma coisa, porque isso é revolução, né? Também, né? Talvez você tenha um espírito assim mais ativista e isso meio que fira, né, os seus conceitos, né? E isso te causa um certo conflito, né? Mexa com as suas emoções, né? Então, talvez no mês de setembro você se sinta um pouco movida ou movido a atuar de maneira mais incisiva, né? Diante de ataques, né? Diante de coisas que você lê ou que você escute de outras pessoas. Então, o conselho que vai aqui é para você agir com sabedoria, porque a gente tem a coruja, né? Então vai estar falando assim, defenda-se, né? Seja qual for o ataque, mas busque a sabedoria, né? A sabedoria, ela não vem do ego, ela vem do coração. Então, é uma união, né, do conhecimento que você tem com aquilo que você sente no seu coração. Então, busque esse equilíbrio nesse mês de setembro. Aqui saiu a lágrima, falando você ainda chorando por alguma situação, né? Então aqui tem uma separação, né? Um momento talvez em que você tenha se afastado de alguém importante, que isso te causou bastante tristeza. Isso ainda reverbera um pouco aqui em setembro, mas muitas mudanças também, né? Saiu aqui o cervo, o Gamo Rei, né, que fala que você está num momento assim de resgate da sua nobreza, até porque saiu também a coroa.
a coroa ou os chifres, né? Os chifres representam muito a sabedoria. E essa coroa fala de você recuperar a sua dignidade, a sua nobreza, né? Você realmente se dá valor. Eu vejo aqui também, essa pedra ela fala de eliminar energias negativas. Você precisa realmente restaurar, restabelecer as suas energias. Junto à natureza, aqui é um conselho, né? Talvez seja positivo, mas também essas amizades que você vai estar talvez se reencontrando com pessoas e isso vai ser bastante positivo para você. Um outro detalhe aqui é a música. A música pode te ajudar muito a você restabelecer as suas energias. Talvez você trabalhe com música, ou goste de dançar, ou goste de cantar, né? Talvez isso seja bastante positivo você se dedicar mais no mês de setembro. Saiu aqui a melancia, ela também saiu na jogada anterior, fala de muitas ideias sendo semeadas, né? Muitas coisas por se desenvolver e você vai estar observando, né, essas várias nuances, essas várias ideias nesse mês de setembro, pessoas que trazem ideias novas, né? E como você está nesse momento em que você vai querer causar uma revolução na sua vida, né? Uma grande mudança, muitas ideias vão estar surgindo ao mesmo tempo. Só toma cuidado para não se dispersar muito, né? Busca a sabedoria, né? Corujinha, para você saber filtrar isso. E saiu aqui a aranha, falando que você está seguindo seu destino, né? A aranha remete à teia, né? Então é como se você tivesse no caminho certo, você tivesse que confiar no destino, que o que está sendo tecido, né? O fio da vida que você está seguindo é o caminho certo. Você tem que confiar nisso. A aranha também fala de armadilhas. Então, algumas pessoas, né? Porque são aqui ataques, né? Você pode sentir como se houvesse intrigas ao seu redor, houvesse pessoas dizendo coisas que parecem ataques à sua pessoa, né? Mas haja com sabedoria e mantenha-se firme, digno, íntegro, tá? Eu vejo aqui como se você não tivesse que partir para muito barraco, não, porque o cervo e a coroa, ele é um animal muito nobre, né? E a coroa também traz essa nobreza, é como se você não tivesse que descer do salto, né? É uma coisa assim mais de você manter a sua dignidade. Eu vejo que esse mês de setembro isso vai ser importante para você, tá bom? Então essa foi a tiragem número 2, eu espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu joinha, muito boa sorte para você. E se inscreva no canal, faça parte da nossa família Luz dos Oráculos. Um grande beijo para você, tchau, tchau! E agora, por último, não menos importante, nós temos o Buda Bronze, para quem escolheu a opção número 3. Vamos ver, usando aqui o oráculo, Poder Arcanjo. É um tarô, tá? É um tarô, mas ele já vem com mensagens, então eu vou estar mesclando esses significados. Cada oráculo ele tem a sua personalidade também, né? E o seu simbolismo. O sistema é tarô, mas não é o tarô clássico esse aqui, né? Então a gente vai dar uma olhada no que ele vai trazer para o seu mês de setembro. O que os anjos vão trazer para o seu mês de setembro. Vamos ver as energias que você vem trazendo. Como é que isso vai caminhar no seu mês de setembro? Então vamos lá. Bom, a energia que você vem trazendo até então está mais relacionada a uma preocupação que você vem trazendo. Talvez você esteja num período assim de uma certa ansiedade, né? Então, devagar com o andor que o santo é de barro. Essa carta ela fala
preocupações desnecessárias, foque os seus pensamentos para você atrair, né, o que você quer. Abra mão de sentimentos de arrependimento, culpa e preocupações para os seus anjos, né? Então, o Nine of Michael, ele é o 9 de espadas, ele é a carta que fala de você ficar com muita preocupação na cabeça, né? Às vezes um pouco antecipando problemas, né? Você com uma certa preocupação no ar. E saiu aqui o Ten of Ariel, né? Que fala que tem muitas coisas para você se sentir grato, sucesso financeiro. É um 10 de ouros, basicamente. Então, aqui pode estar falando de você com uma certa preocupação com a sua estabilidade, com as suas posses, com os seus bens, ou como administrar isso, ou questões de família, como a sua família está administrando isso, ou preocupações com seus filhos, para quem tem filhos, né? Preocupação se ele ou ela vai ter tudo o que precisa, né? Se vai ter os recursos necessários. Então eu vejo muita preocupação com relação a isso, a sua segurança, né? Só que tem também aqui a carta, o Arcano 17, a estrela, que fala um sonho que se torna realidade, acredite em si mesmo, o fim de uma situação difícil. Então a tendência nesse mês de setembro é das coisas melhorarem. Então se tem alguma coisa que você não está confiando muito, que está te deixando com esse sentimento de insegurança, eu vejo aqui que as coisas tendem a se resolver, né? Um sonho se torna realidade e o fim de uma situação difícil. Então, realmente, se há uma preocupação financeira, isso há de se resolver. Você só precisa realmente, talvez, acreditar um pouco mais. Não é que as coisas vão se resolver num passe de mágica. A questão aqui que está sendo colocada é que você, talvez, fique se preocupando além do necessário, que isso só te causa um conflito, né, emocional, te tira o sono e no final vai se resolver. Então você vai estar se preocupando de maneira desnecessária, tá? Então confia um pouco mais, né? Confia um pouco mais que as coisas vão se acertar, né? Essa fé vai te ajudar. Isso aqui, questões materiais ou questões familiares, tá? Então tá vindo uma energia assim. Ou pode ser até as duas coisas, assim, né? Pode ser, às vezes, uma questão de herança que você tem que resolver, né? Algo que está relacionado com a sua família também. A gente tem aqui o Five of Raphael, né? Que tudo acontece por uma razão, abandone o arrependimento e deixe chegar novas oportunidades de felicidade. Então, é mais ou menos o seguinte, aqui isso aqui é um 5 de copas, que fala de decepções. Aqui fala muito do campo afetivo, de alguma coisa que não aconteceu da maneira que a gente esperava. É um momento de desilusão. Você tinha talvez algum tipo de expectativa e aquilo não se concretizou, ou você deveria ter feito algo que você acredita, né, que deveria ter feito algo e aquilo não aconteceu. Muitas vezes, quando a gente fica pensando, eu devia ter feito naquele momento, naquela hora, só que naquele momento, naquela hora e com a sua consciência, né, naquele instante, você tomou uma determinada decisão e era o que tinha que ser, entendeu? Então, o passado não tem como mudar, não adianta ficar chorando pelo leite derramado, você tem que seguir adiante nesse mês de setembro. Então, simplesmente o que eu vejo aqui é para você ter uma posição mais pragmática, mais objetiva da situação, né? Talvez ao invés de ficar se culpando por algo, se arrependendo de algo, tá falando assim, olha, você fez o que tinha que fazer, vamos ter uma visão mais prática, mais objetiva da situação. Aqui pode estar falando muito de uma questão de cunho material profissional, alguma coisa que você tinha que ter feito, que você acreditava que tinha que ter feito e que não se sucedeu da forma esperada, né? Mas tá falando assim, mantenha a objetividade, não fique lamentando isso. Aqui também pode falar de uma estabilidade que você aguardava com relação ao relacionamento. Você queria ter uma relação estável com alguém, você queria ter uma família, você queria ter
talvez um casamento, né, uma coisa mais estável, e você teve algum tipo de decepção com relação a isso. Talvez você tenha esperado algo de alguém e isso não tenha se sucedido. Mas não tenha acontecido ainda, porque eu vejo como se talvez você estivesse colocando o carro na frente dos bois, ou você quisesse as coisas numa velocidade que não é a ideal. Aqui mostra as coisas caminhando lentamente. Mas, pelo fato delas caminharem de um modo mais lento, dá para você dar uma atenção maior, ou a outra pessoa envolvida, né, dar uma atenção maior. Talvez essa pessoa ao qual você tenha tido algum tipo de envolvimento, ou tenha algum tipo de envolvimento, seja um pouco focada nessa área de carreira e profissional. Essa pessoa ela quer amalgamar bastante o caminho dela, sentir uma estabilidade, uma segurança maior antes de tomar qualquer atitude, tomar qualquer decisão. Então, se você está esperando algo de alguém, talvez isso venha muito lento. Para alguns casos, pode falar de uma pessoa, de você ter vindo de relacionamento com uma pessoa que foi comprometida, ou é uma pessoa comprometida, e essa pessoa tenha te desiludido. Mas aí nesse mês de setembro, eu tô vendo como se você se desse conta, né, da realidade dos fatos, né? Você olhasse para isso de uma maneira mais objetiva, mais pé no chão, não ficasse fantasiando muito e seguindo seu caminho com uma independência maior, meio que seguindo em frente e deixando essa situação para trás. Qualquer tipo de decepção ou desapontamento que você tenha tido, eu tô vendo você assim mais pé no chão nesse mês de setembro. Como você fala, assim, agora eu vou focar no que é concreto, não vou ficar viajando na maionese, sonhando muito, né? E vou seguir um caminho mais direto, eu vou buscar as minhas metas. E se você não tem nenhuma meta muito definida ainda, nesse mês de setembro é como se você fosse encontrar um caminho assim, falasse, não, vai aparecer uma coisa que você vai se direcionar, vai colocar sua energia toda nisso. Principalmente nessa área material. Aqui saiu o Page of Michael, que é o Página de Espadas, né? Então aqui fala de desafios novos, você tem tudo o que precisa para ter sucesso, rever contratos e documentos. Essa carta também saiu na opção número 1, né? Então, pode ser que nesse mês de setembro você tenha que lidar com documentos, papéis, questões burocráticas, você vai ter que resolver isso. Talvez você já venha de uma preocupação grande com isso, né? Algumas coisas que talvez você ainda não tenha lidado e nesse mês de setembro você vai ter que mexer com isso. Eu vejo aqui o Cavaleiro de Paus, né? Knight of Gabriel. Aí fala tempo de ação, grande paixão por uma causa, instintivamente saber o que fazer. Tem muito assim arcano de movimento aqui, talvez você faça algum tipo de viagem curta nesse mês. Eu vejo você se colocando em ação, não ficando muito parada ou parado não, né? Esse cavaleiro aqui, ele tende a ser lento, mas eu vejo você... A gente tem aqui esse cavalo paradão, né? Mas a gente tem todos esses cavalos aqui em movimento. Uma direção maior, né? Talvez você tenha que rever alguma coisa que você não tenha observado direito, que você tenha que dar um passo atrás, porque a gente tem os cavalos vindo nessa direção e esse cavalo, ele tá voltando. Então é como se você tivesse que rever alguma coisa que aconteceu, ou no relacionamento com alguém, ou de uma relação profissional e de carreira, ou algum papel que você tem que rever. Alguma coisa você vai voltar para trás nesse mês de setembro para fazer uma revisão e vai tomar ação, iniciativa com relação a isso. Saiu aqui o Ten of Gabriel, né, que é o 10 de paus. Pergunte aos anjos e pessoas que podem te ajudar com o seu fardo, né? Trabalhar muitas horas, tá sempre tentando agradar muito aos outros, né? Então é como se nesse mês de setembro você tivesse que observar se você não tem carregado fardos de outras pessoas, se você não tem se dedicado mais do que deveria
para algumas situações ou pessoas que não valem a pena. E mostra que também para pessoas que talvez trabalhem muito, que aqui tem... aqui não vai se aplicar a todos, mas algumas pessoas aqui podem ser muito trabalhadoras, meio workaholic, assim, que é total focado nessa área profissional. E aí tá sempre carregando o mundo nas costas, centralizando tudo, então tá falando para esse mês você delegar mais as coisas e não ficar tentando agradar todo mundo. Porque quando você está tentando agradar todo mundo, você não tem tempo para ser você mesmo ou você mesma, né? Então, esse mês você talvez tenha que rever, voltar algumas situações, né? Rever os seus comportamentos, rever o que você tem feito, o que você tem se atirado, né? Porque aqui o Cavaleiro de Paus, ele mostra uma personalidade que às vezes se joga nas coisas sem pensar. E como ele está falando de trabalho, é como se você se jogasse em todo tipo de coisa para fazer, né? Pode ser trabalho, é aquela pessoa que tá o tempo todo limpando a casa, lavando roupa, fazendo coisas para os outros. Tem que fazer isso, vou lá e faço, né? Muito assim, agindo pelos outros e talvez pouco para você, né? Então, até você tem coisas para resolver, né? Que tá falando assim, você tem coisas suas para resolver, só que talvez você esteja colocando em primeiro lugar outras pessoas e tá deixando o seu de fora. E no final das contas, quem é que vai te ajudar a resolver o seu, né? Então, nesse mês, tá mostrando que talvez você tenha que rever um pouco mais o seu lado, porque você tá cheio de preocupação. Né? Principalmente com essa parte material, financeira aí, muito forte, está saindo aqui nesse jogo, né? E essa parte amorosa, afetiva, eu vejo você trazendo ainda uma decepção, desapontamento, né? Ainda, talvez até pelo fato de você ter colocado muita energia nessas outras coisas, você não tem olhado para esse seu lado afetivo, né, de uma maneira correta, né, digamos assim, que realmente corresponda ao que precisa o seu coração. E nesse mês de setembro, está mostrando que talvez você tenha que rever isso. Apesar do Cavaleiro de Paus não falar muito dessa coisa de voltar, né, a gente vai aqui pela imagem, como a gente está usando um oráculo diferente, né, apesar de ser tarô, a gente está usando outro oráculo, a gente vê realmente esse retorno, né? Você tendo que rever isso. Então, vamos ver aqui o que os charms falam mais para esse mês de setembro, o que eles trazem. Eu vejo mais assim como se você não tivesse que se preocupar tão fortemente com essa questão material, que você está fazendo mais do que você precisa. Como se você tivesse colocando uma dedicação muito forte, um controle muito forte nisso, e não é necessário. Não é necessário ser com toda essa intensidade, né? Você está se sobrecarregando. E nesse mês de setembro eu estou vendo mais isso, mais sobrecarga, né? Você se colocando nessa posição. Então aqui mostra essa necessidade de rever. Aqui, ó, também, ó, nessa carta a gente tem o anjo, ele quer falar com essa mulher, mas ela tá de costas para ele. Tá de costas pro Rafael, né? Rafael é o anjo de cura. Ele tá ali tentando curar o coração dessa pessoa, mas essa pessoa não tá olhando para ele. O anjo tá, oi, fala comigo. Né? Então, nesse mês de setembro, escute um pouco mais seu coração, escute um pouco mais esse lado das emoções, né? Você precisa de cura nessa área. Vamos ver aqui. Saíram muitas palavras, nossa! Bom, já vou começar aqui pela palavra limpeza que saiu, né? Então, essa limpeza, como eu falei, essa questão do coração, você tem que limpar esse chakra cardíaco. Procura o mantra do chakra cardíaco no YouTube, escuta bastante ele, que isso pode te ajudar a atrair as vibrações, pode pedir também ao Arcanjo Rafael para te ajudar a curar essa área do emocional. Fazer essa limpeza, né?
Saiu aqui retrocesso. Aqui, como eu falei, né? Retorno. Retorno, né? Algum tipo de coisa que você vai ter que rever. Talvez você sinta assim como se você estivesse retrocedendo, né? Assim, nossa, eu vou voltar para uma situação X. Será que isso é adequado? É o adequado, né? Só que eu vejo aqui que, pelo contexto, é necessário que você reveja e faça essa limpeza, principalmente nas questões afetivas também. Saiu aqui correio, você esperando a mensagem de alguém ou uma mensagem muito importante chegando. Tem o Page of Michael aqui, mensageiro, né? Então pode ser que você receba, né, algum tipo de notícia de alguém, ou até seja necessário você falar com alguém, né? Mandar uma notícia para falar com alguma pessoa que você talvez não tenha resolvido uma situação. Escrever, tá vendo? Talvez você tenha que tomar essa atitude de escrever para alguém. Sou aqui orgulho. Eita! Pois é, tá tendo certo orgulho aqui. Eu tô sentindo que é alguma questão passada mal resolvida, que te causou decepção. Você sente que voltar atrás é um retrocesso, mas existe uma necessidade de você fazer isso, talvez escrever, né? O que mais? Olha, saíram muitas palavras aqui. Saiu a palavra dor. Então, resolver essa dor no coração. O que mais? Beijo, olha só. Agora ficou romântico, né, gente? Então, a única carta de copas que saiu aqui foi o 5 de copas. Então, talvez você estivesse aguardando muito o retorno de uma pessoa, tivesse criado muita expectativa com relação a ela, talvez tenha sonhado muito com um beijo dessa pessoa, né? Talvez isso tenha sido uma expectativa sua, isso não tenha acontecido, né? E agora o que ficou foi a dor e o orgulho para você ter que lidar, né? Vamos lá, vamos ver aqui. Inconsciente, aspectos do seu inconsciente que você faz impulsivamente, automaticamente, que você tem que rever, comportamentos seus, né? Tá muito essa questão. É curioso que essa parte da revisão tá muito aqui pela imagem, né? De você rever isso, você ter que enxergar aquilo que você vem repetindo, que você vem fazendo, e você não tá pensando a respeito, né? E que você tem que fazer algum tipo de mudança. Olha, saiu aqui o oi, pontinho, pontinho, pontinho. Essa aqui é a mensagem que fala para você falar com alguém. Olha só. Pode ser que seja uma pessoa que venha falar com você ou que você que tem que escrever para a pessoa, né? Como se ela escrever, talvez você tenha que escrever para essa pessoa. Mas tem muito orgulho aí, né? Ó, desistir. Você com vontade de desistir dessa história. Eu vejo aqui uma certa luta sua, porque tem uma questão de você gostar talvez de alguém, mas tem um orgulho no meio, tem muito sonho, mas também tem dor. Aí às vezes você quer falar com essa pessoa, outras vezes você quer desistir dessa pessoa, uma hora você quer seguir adiante com esse cavalo, seguir com tudo pra frente, outra hora você quer voltar correndo, né? Então você tá nesse impasse, né? E isso tá te sobrecarregando um pouco, e no mês de setembro ainda tem um pouco essa energia, né? Então eu sinto como se você tivesse assim, talvez num momento de sobrecarga emocional, quando você tá como se fosse uma bomba querendo explodir, né? Aqueles sentimentos, aquelas coisas guardadas e aquilo querendo transbordar. Então, talvez seja preciso você fazer realmente uma limpeza, né, dessa parte emocional para se equilibrar um pouco mais, e a partir do momento que você já estiver mais segura ou seguro de si, aí você conversa com a parte envolvida, tá? Não tome também nenhuma atitude precipitada, não. Aqui saiu a palavra revolução, que é realmente momento de mudança, de grande virada nesse mês de setembro, de você querer mudar radicalmente a sua vida. Saiu perseverar, e aí que tem a ver com o cavaleiro de ouros, então situações financeiras, basta você perseverar, né, situações materiais, você seguir em frente de uma maneira mais prática, mais racional, mais objetiva, que isso vai ser conquistado.
Saiu aqui também o rock. Talvez você venha praticar algum esporte, né, nesse mês de setembro. Talvez algum esporte competitivo que envolve equipes, grupos, né, que você venha interagir com outras pessoas, ou talvez já seja algo da sua vida, algo que você já pratique, né, que seja algo que você também deva perseverar também, que você deva continuar nesse caminho, que é positivo, é bom para você. Saiu a lagartixa, que é o símbolo da regeneração, né, então você conseguindo se reconstruir nesse mês, se reequilibrar nesse mês de setembro. Saiu aqui o enfeite, né? Esse enfeite é um enfeite para você, é você cuidando um pouco mais de você, talvez ou enfeitando mais a sua casa, decorando mais a sua casa, ou comprando uma roupa nova, alguma coisa que nesse mês de setembro você vai querer colocar mais beleza na sua vida. Será que música, interferência grande de música na sua vida, sendo positivo, você cantar, dançar ou ouvir músicas que te fazem bem, né? Isso vai melhorar o seu estado de espírito. Isso tem a ver com a anahata, né? Que é o chakra cardíaco. Envolve também artes, né? Coisas que elevem, né, esse seu lado emocional, que fique melhor para você. Aqui essa é uma pedra de limpeza. Fala de um momento de purificação nesse mês de setembro. Aqui são uma madeira, pode falar. São uma madeira e uma menina, né? Pode ser que você tenha uma filha, né? Ou pode ser que você esteja num momento de autonutrição, né? Que você tenha que buscar um pouco mais de vitalidade e energia para você, esses cuidados, né? Esse carinho com você. Alguns casos realmente vai estar falando que você tem um filho ou filha, né? Que você precisa cuidar, né? Precisa de uma atenção nesse mês, né? Aqui também essa menina, né? No caso, pode falar para você que gosta de meninas, né? Pode mostrar algum interesse romântico, né? Ou esse contato que você venha fazer com essa pessoa, ou essa pessoa com você. Mas tem aqui a influência dessa pessoa no seu caminho. Saiu aqui o barco, a vela, né? Então é como se nesse mês de setembro você estivesse ajustando a sua vela para uma nova direção. Pode falar de viagens curtas, como eu falei aqui, né? Viagens que você faça um bate-volta, né? Ou lugares que tem mar, né? Que você vá para algum lugar litorâneo, alguma coisa assim. Saiu aqui a fogueira, então nesse mês de setembro você vai estar reativando a sua paixão, né? Talvez você tenha ficado um pouco murcha ou murcho com alguma situação amorosa, afetiva que aconteceu, né? E você vai estar resgatando essa sua paixão. Pode ser que alguma pessoa venha retornar, né? Reativando essa paixão, ou uma pessoa nova, porque essa pessoa tá aqui. Ela tá aqui, né? Saiu a fada, que é para você acreditar um pouco mais na magia, né? É como se você tivesse que voltar um pouco mais à inocência. A gente tem aqui a estrela, né? Então é como se você tivesse que acreditar um pouco mais na vida, né? Na magia da vida. Recuperar um pouco dessa inocência, né? Talvez essa criança interior. Às vezes não é uma criança necessariamente que você tenha, né? Pode ser você, a sua criança interior que você tenha que alimentar. Ser um pouco mais despreocupada ou despreocupado. Aqui a gente tem o símbolo de tenacidade e de nobreza, né, que é o cavalo marinho. Então, você firme e forte, né? Essas cartas aqui mostram que você é uma pessoa bastante forte, mas às vezes muito orgulhosa ou orgulhoso, né? A gente tem também aqui a aranha, que fala da teia da vida. Você está no caminho certo do seu destino, né? As pessoas que vão estar cruzando o seu caminho porque tem que cruzar com o seu caminho, né? Talvez você esteja ligado a essa pessoa pelo destino. Mas também fala de dificuldades, intrigas, armadilhas, né? Pode ter fofoca, pessoas ao redor que você tem que se preocupar. Às vezes você acha que está numa armadilha, né? Então, como é que eu saio dessa? Mas ao mesmo tempo é uma conexão do destino, né? Você tinha que cruzar com essa pessoa
né? Ela tinha que estar no seu caminho. Algum tipo de aprendizado, algum tipo de troca, algo que os conecta ou as conecta, tá bom? Então, nesse mês de setembro, pode ser que você tenha notícia dessa pessoa, ou venha a entrar em contato com essa pessoa, né? Que você tá, assim, num momento de sobrecarga muito grande e de ter que lidar com o seu lado emocional, que talvez esteja um pouco ali escondido, né, por um olhar muito mais do lado material, né, um lado mais materialista ou mais pragmático, né, e talvez você não esteja olhando para esse lado emocional. E nesse mês de setembro isso vai vir aí à tona para você lidar, né, para você fazer essa sua cura e regeneração que tem aqui na lagartixa, tá bom? Então essa foi a tiragem número 3, eu espero que você tenha gostado. Muito boa sorte para você nesse mês de setembro, tudo de bom. Deixa aí o seu like, seu joinha e se inscreva no canal. Participe da nossa família Luz dos Oráculos e um grande beijo. Tchau, tchau!